Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso Automatize tarefas maçantes com Python. Essa é a parte 2, que é a parte de automatização de tarefas. Na aula de hoje a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho uma pasta onde eu vou colocar arquivos de backup. E aqui eu tenho uma pasta exemplos. A gente vai aprender a percorrer a lista de arquivos dentro da pasta exemplos e remover somente determinado tipo de arquivo. Vou utilizar o comando tree exemplos para a gente verificar o seguinte. Nesta pasta exemplos, eu tenho dois arquivos, né, .backup e três arquivos .txt. Eu coloquei o nome lixo 1, lixo 2 e lixo 3 para indicar que esses arquivos, né, eles devem ser apagados. E esses arquivos importantes a gente tem que armazenar na pasta de backup. Então a gente vai utilizar a extensão dos arquivos para ou fazer backup ou remover o arquivo. Então, para começar, a gente vai criar um script, né, bastante simples aqui no Python. Né, o nosso script chamar de backup.py. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar OS, um módulo OS, e a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa é utilizar a função chdir. É claro que a gente poderia fazer do diretório atual, né? Mas eu acho que vai ficar mais interessante a gente já aprender a utilizar essa função para mover para um novo diretório de trabalho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me mover para a pasta exemplos com a função chdir e eu vou listar os diretórios. Para isso eu vou utilizar a função print. Essa função print eu vou passar para ela os.listdir. Ok? E aqui, dentro de listdir, eu tenho que passar, né, o endereço da pasta que eu quero listar. Que eu vou colocar diretório atual. Por isso eu passo ponto. Vamos ver se esse script está funcionando. Vou sair salvar. Vou rodar com Python 3 backup.py. O que ele imprimiu para mim? Ele imprimiu uma lista. Né? Essa lista, obviamente, é da pasta exemplos. E, né, nessa lista eu tenho os arquivos, né, em formato de string. Eu tenho os nomes dos arquivos presentes na nossa pasta de exemplo. Então, até agora o nosso script está funcionando. A gente moveu para a pasta e exibiu a lista de arquivos dentro dessa pasta. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero remover apenas os arquivos com a extensão .txt, mantendo esses arquivos .backup. Então vamos fazer isso. Ctrl L, fazer o seguinte. Vamos lá em backup.py. Ao invés de printar a lista de arquivos, eu vou fazer o seguinte. Eu quero for, vou colocar aqui file name em os.listdir. E eu não vou passar nada. Ok? Se eu não passar nenhum parâmetro para a função listdir, já fica subentendido que eu quero a listagem do diretório atual. Então vou comentar aqui essa linha. O que é que a gente vai fazer? A gente vai entrar em um laço for. Vamos pegar, né, os elementos dessa lista retornada por listdir, que a gente acabou de ver, né, que é justamente a lista, né, de arquivos dentro da pasta exemplos. A gente vai percorrer um por um desses nomes, né, que vão estar representados aqui na nossa variável filename. Então, filename vai receber cada um dos nomes a cada iteração desse nosso laço for. E o que a gente vai fazer é simples, é utilizar a função unlink, que a gente aprendeu na aula passada, para remover os arquivos se a extensão deles for o .txt. Então a gente faz o seguinte. Lembrando aqui que no Python isso aqui é o espaço de uma tabulação, para identificar o bloco de código que está dentro do laço for. Então dentro do nosso laço, eu já vou colocar o if filename.ends with. Esse ends with é uma função aqui do nosso objeto filename, né, que é a nossa lista de strings aqui, né, com cada nome de arquivo. Então, se filename terminar
com a extensão .txt, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar, vou dar a primeira tabulação aqui, a segunda tabulação, para indicar que esse bloco de código está dentro do if. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar os.unlink, como a gente aprendeu na aula passada, para remover determinado arquivo. E aí basta passar file name. Então, se o arquivo tiver a extensão .txt, ele vai remover. Ok? A gente vai fazer isso aqui dentro do nosso laço for. O que acontece se o arquivo não tiver essa extensão .txt? Vamos verificar isso. Então, se o arquivo tiver a extensão .txt, a gente remove. Se não, vou colocar aqui um else. A gente vai fazer o seguinte. Se ele não tiver a extensão .txt, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mover o arquivo para a nossa pasta de backup. E aí a gente vai ter que utilizar de novo o nosso módulo shutil.move. Agora a gente vai mover para a nossa pasta de backup. Lembrando que a gente está dentro da pasta exemplos. Então vou ter que mover, né, o arquivo filename, que é o que eu estou percorrendo aqui na lista de arquivos. E eu vou mover para, né, o diretório acima. Ou seja, eu estou dentro de exemplos. Eu venho para o meu diretório raiz. E dentro desse diretório eu tenho a pasta backup. Ok? Então vou mover um diretório acima e dentro desse diretório acima eu tenho a pasta backup. Tá? Aqui está a nossa shutil.move. Semelhante ao copy, né, primeiro é a origem, ou seja, aquele arquivo que eu quero ou copiar ou mover, e o destino, para onde eu quero copiar ou mover. E aí faltou só o seguinte, a gente acrescentar aqui o nosso módulo shutil. E aí vamos verificar se o nosso script está funcionando. Ele tem que remover todos os pontos .txt, né, da nossa pasta de exemplos e tem que mover todos os outros arquivos com a extensão .backup para a pasta de backup. Vou sair e salvar. Vou dar um ls. Vamos primeiro verificar como é que está o estado da nossa pasta de backup. Eu tenho uma pasta sem nenhum diretório e nenhum arquivo. Se eu verificar como é que está a nossa pasta exemplos, eu tenho os arquivos importantes e os meus arquivos .txt que eu tenho que remover. Ctrl L, vamos rodar o nosso script. Python 3, backup.py. Aperto o Enter aqui, vou dar um ls, e agora eu vou verificar a nossa pasta exemplos. Ele não tem nenhum diretório, nenhum arquivo, ou seja, a pasta agora exemplos está vazia. Vamos verificar a pasta backup. Com o comando tree, vou verificar backup. Agora eu tenho apenas aqui os arquivos importantes. Ou seja, a gente conseguiu fazer o nosso exercício. Remover os arquivos importantes para a pasta de backup e os arquivos .txt que a gente precisava apagar foram corretamente removidos da nossa pasta de exemplos. Ok? Eu sugiro que vocês tentem fazer esse exemplo, né, na máquina de vocês, tomando muito cuidado, porque a gente está utilizando funções de remoção, e aí, se for um arquivo importante, a gente vai acabar removendo um arquivo que tem alguma informação relevante para nós. Então, sempre quando for automatizar tarefas de cópia, remoção e movimentação de arquivos, atentar, né, para se o nome do arquivo, a extensão estão corretos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.